Pessoal, nesse projeto de princípio de resistência de materiais que vocês vão nos entregar, tem algumas orientações para nós fazermos o fechamento do trabalho. Primeira questão, a motivação e observâncias que vocês têm que ter. A questão da cadeira, né? Você tem que observar essa questão aí. Se não houver uma fixação adequada, você vai ter problema com o teu equipamento, e um problema básico, né? Porque este equipamento é para atender pessoas com necessidades especiais. Então tem que ter uma fixação adequada aí, né? No quadril, no tórax, um sistema de cintos, um sistema de laterais, pode ser também utilizado, né? Cabeça, encosto de cabeça, enfim. Vocês têm que nos apresentar alguma solução adequada. Movimentação de pernas e pés é a nossa motivação principal. Incentivar essas crianças, né, essas pessoas que vão utilizar, a conhecer o próprio movimento. E pensem na seguinte questão. Qual é a motivação dele fazer movimento sincronizado das pernas ou dos pés simultâneos? É ele perceber uma reação desse movimento. Então, se você simplesmente deixa aquele movimento solto das pernas e pés, sem que ele tenha uma reação desse movimento, ele não vai associar que ao mover a perna para frente, por exemplo, o equipamento faz um tipo de movimento. Ao mover a perna para trás, o equipamento faz outro tipo de movimento. Então, vocês têm que ter esse vínculo. Mesmo que você não consiga atingir isso nesse projeto, mas deixe já indicado, porque é isso que vai incentivar essas crianças, esses usuários, a aprenderem com o próprio movimento, tá ok? Então tenham esse cuidado, né, de conferir ao projeto esses itens, fixação da pessoa e o incentivo ao movimento das pernas e pés, tá ok? Então, agora vamos ao trabalho, a estrutura do trabalho. Uma capa é o mínimo que vocês têm que ter de início, tá? Não vamos exigir capa, contra capa, todos aqueles itens da norma, mas pelo menos uma boa capa. E uma boa capa inclui o local onde você estuda ou, se você está fazendo um trabalho, o local onde você trabalha. Aí é o sublocal, aqui no caso Campus Toledo, a sua coordenação, né, do seu curso, a disciplina que você está lotado e assim por diante, uma data de entrega do trabalho, né, o nome dos componentes da equipe, tá ok? E ter um critério, tá? Então você pode, se quiser deixar esse critério aqui, tudo bem, mas eu acho que não é necessário, né? E aí então pelo menos essa parte aqui você tem que ter na sua capa. Claro, pega esses itens e distribui na capa, né? Lá no topo, depois a disciplina, depois os elementos que compõem, depois o título no centro, né, do teu trabalho, né? Você cria um título para o seu trabalho, sei lá, cadeira ergonômica para portadores de necessidades especiais. Ou cadeira que incentiva movimentos para portadores de necessidades especiais. Enfim, cria um título. E lá embaixo, no final, então, você coloca os elementos que compõem a equipe. Tá ok? Lembrando de colocar aqui a turma, a disciplina, né, no seu trabalho. Só voltar aqui. Então, essa capa é essencial. Uma introdução. E nessa introdução você comenta, contextualiza o problema, né? Então, nos dias atuais, nós temos nos preocupado constantemente com pessoas que apresentam necessidades especiais e diante disso nós viemos trazer aqui um equipamento que visa auxiliar estas pessoas a criarem um elo entre o movimento de suas pernas e uma reação do meio a esse movimento. Bom, aí vocês criam um texto adequado. E aí, o objetivo então? O objetivo é colocar essas pessoas em equipamentos que fixem elas adequadamente ao equipamento, né, eliminando as possibilidades de se machucarem ou sofrerem algum dano, né,
e ao mesmo tempo trazendo movimento às suas pernas. A gente poderia até ampliar isso para os braços e tal, enfim, né? Mas para as suas pernas, de tal forma que elas vinculem esse movimento das pernas com o movimento do equipamento. E aí, justificando isso, né? Que essas pessoas, elas passam a vida inteira delas, às vezes, sem fazer uma relação entre o impulso que ela tem no membro, que seria as pernas, e a reação que ela vai obter. Então, ela pode muito bem começar a aprender a usar uma cadeira, por exemplo, uma cadeira de rodas motorizada. Mas ela tem que criar esse vínculo entre o seu impulso, né, cerebral com o meio que o cerca. Né? Enfim, é um estudo bastante avançado, mas vocês podem fazer um apanhado bem geral, né, e colocar uma boa justificativa aí para nós. Tá? A solução adotada, então. Eu acabei não apagando aqui, ó, mas essa parte aqui de desenhos dá para nós apagarmos, só um pouquinho. Vamos já, deixa eu só apagar essa. Então, a solução adotada. Você vai descrever com breves palavras, isso aqui pode ser um parágrafo, né, 10, 20 linhas, aí, é coisa simples. Descrever a solução adotada, né? Onde vocês foram em busca da solução, né? Alguns escolheram já uma bicicleta ali com 3 rodas, outros escolheram aquela cadeira que simula o movimento de um touro mecânico. Né? Então vocês vão descrever da onde que vocês, da onde e para onde vocês foram buscando a solução. É uma descrição textual mesmo. Se você quiser botar alguma figura aqui, não tem problema. Uma figura, olha, nós partimos da ideia do cavalo mecânico, nós partimos da ideia de um tripé que sustenta essa pessoa, né? Então, aquela solução inicial, né? E aí faz uma descrição textual dessa solução, tá? Não precisa entrar em detalhes finais do trabalho, só a solução geral, tá ok? Um foi na bicicleta, outro foi no cavalo mecânico, o outro criou aquele tripé. Aí o outro que eu lembro aí de vocês criaram um sistema ali com 4 rodas e vai ter um sistema de biela, não é biela, mas seria uma manivela, né? Enfim, uma solução inicial adotada, né? Um esquemão, tá bom? Faço uma descrição textual. E aí depois vocês vêm, então, nessa solução adotada e vocês terminam assim... E chegou-se à seguinte solução final. Aí vem um desenho geral do que vocês conceberam final de projeto mesmo, tá? Não precisa ser um desenho com detalhes, mas pelo menos um desenho esquemático. E nesse desenho esquemático, vocês têm que apresentar aqui, ó, pelo menos um esquemático real, tá? Não é fazer qualquer rabisco aí não, tá? Então, as dimensões, pelo menos proporcionais do desenho, né? E indicar nesse desenho esquemático os elementos ou partes que tem no memorial. Então, desculpa. Então, vocês vão indicar ali no desenho, olha, essa corrente nós selecionamos lá, aqui, ó, foi selecionada. Então, vocês vão ver que no próximo ponto vai ter a seleção de elementos. Essa roda dentada ela tem que ter 30 dentes. Então, ela vai estar detalhada lá no memorial. Essa barra vai estar detalhada no memorial. Você só faz umas puxadas aqui, ó. Então vamos supor que tem um eixo, só um pouquinho que eu estou fora de caneta. Aqui, ó. Tem um eixo lá no desenho. Então você puxa aqui, ó. Sei lá, memorial 1. Então lá no memorial vai ter elemento M1. Né? Aqui vai ter a roda dentada. Então você vai chamar aqui de memorial 2. Então aqui no memorial você vai ter um M2, né? Para você identificar no desenho quem está no memorial, tá? Porque na hora que nós vamos ampliando esse projeto em próximas turmas, nós vamos aprimorar. Olha, esses elementos já foram bem dimensionados, agora nós vamos partir para dimensionar outros elementos. Então é para vocês darem subsídio para próximas equipes a formularem projetos melhorados desse projeto inicial de vocês. E para isso vocês têm que deixar isso bem documentado. Pode ser que futuras equipes achem erros no teu trabalho. Não tem problema. Eles vão corrigir esses erros.
Pode ser que algumas outras equipes vão achar soluções próximas que sejam melhores e eles vão abolir algumas partes desse projeto, sem problema, tá ok? Então, faça um desenho esquemático real, puxem aqui os elementos que vão ser tratados no memorial. E cada equipe nós fomos orientando ao longo do curso elementos e partes que vocês têm que ir tratando numericamente, tá? Que aí vai vir aqui então, né? Alguns vão usar cálculo de resistência de materiais, de flexão, de torção, de flambagem. Eu lembro que em algumas apresentações a gente falou sobre esses elementos, né? Flambagem, torção, flexão, compressão, tração. E aí vocês vão utilizar esse subsídio aqui dentro do memorial, tá? Também a seleção, né? Você não vai fabricar uma corrente, né? Então você não vai projetar uma corrente, a não ser que você seja um engenheiro de uma fábrica de correntes, aí você vai se preocupar com isso. Mas aqui você, como engenheiro mais externo, você vai selecionar uma corrente, você vai selecionar uma correia, você eventualmente vai fabricar uma polia, porque polia não tem para todos os tipos, né? Então você pode então entrar aqui no cálculo de uma polia. Não vai calcular em detalhes a polia, mas pelo menos o seu diâmetro, né, da polia. Então aqui você vai fazer cálculos e seleções. E além disso, no memorial ainda, você vai apresentar os desenhos dos elementos calculados. No caso de uma corrente, correia, que você selecionou, você só apresenta o elemento selecionado, o fabricante e pronto, né? Mas no caso de um eixo, de uma barra, você vai desenhar, então, sei lá, coloca lá o teu eixo, o teu eixo então biapoiado, né? Então, aqui, digamos que você fez esse cálculo, né, de flexão no eixo. Aqui tem um esforço, eixo ou uma viga, né? O esforço central. E você fez então o cálculo de resistência, né, resistência dos materiais. E determinou então que a seção desse eixo era uma seção circular com tanto de diâmetro. Tá ok? Então você faça esses desenhos aqui com as dimensões reais do teu trabalho, tá ok? Então com isso você já está nos entregando um desenho panorâmico geral, está nos indicando aonde quais desses elementos tem memorial, quais desses elementos são selecionados no memorial, e a partir disso você vai mostrar um vídeo, tá? Que não vai estar, claro, nesse arquivo de projeto, né? Vai estar entregue em arquivo separado, um vídeo que vai apresentar os movimentos principais do mecanismo, tá? Claro, na medida do possível. Eu acho que vocês vão achar vários aplicativos que fazem isso. Mas se tiverem dificuldades, esse item é um item que você pode deixar de lado, mas faça um esforço, tá? Para que esse item ele entre como realmente um elemento do teu projeto. Um pequeno vídeo mostrando o movimento. Pode ser com linhas apenas e círculos, né? Mostrando então aquela roda girando e como é que fica o movimento da barra, né? Como é que fica o movimento da barra, ou no caso do cavalo mecânico, ou da bicicleta, enfim, um movimento simplificado, tá? Ainda voltando aqui no memorial, eu lembro também que em vários momentos nós citamos esses cálculos aí durante a orientação. Lembrem de constar esses cálculos aqui no memorial, tá? Uma vez feito o vídeo, então, você pode partir para a sua conclusão. Essa parte aqui é escrita, tá? Então, você vai falar sobre como é que vocês proveram a adaptação para o usuário, que vai desde fixação até movimentação das pernas, e também vão comentar sobre um custo que vocês têm uma estimativa aí, tá? Por exemplo, seleção de uma cadeira de fixação. Você pode muito bem ir na internet e localizar o fornecedor de uma cadeira adequada para essas crianças, para essas pessoas que vão utilizar. Ou as rodas da bicicleta, ou as correntes que você selecionou, pelo menos parte dos elementos ou parte do custo. E quem conseguir todo o custo, sem problema, tá? Porque eu estou dizendo isso porque em algumas situações pode ser que vocês não consigam levantar todos os custos, mas pelo menos parte deles. Vocês têm que falar sobre custos. Também a questão da fabricação.
Será que é viável fabricar isso? Né? Às vezes é mais tá mais em conta você comprar alguma coisa pronta, né? Então, será que é viável nós fabricarmos aquela bicicleta que vocês sugeriram? Ou aquele cavalo mecânico? Será que não é melhor comprar um cavalo mecânico pronto e adaptar ele? Enfim, faça um comentário sobre a fabricação, tá? E qualquer dúvida também, eu e o professor Evandro, nós estamos aí disponíveis para te sanar essas dúvidas, tá ok? Então aí vocês concluem, né? E comentando sobre a adaptação ao usuário, sobre o curso, sobre a fabricação, deixando assim a indicação para trabalhos futuros. Acabou faltando aqui, vamos fazer constar aqui então. Vocês vão também colocar orientações para trabalhos futuros. Por quê? Porque vocês que conceberam esse projeto inicial são experts nele, né? Ele não está todo desenvolvido, mas vocês têm muito conhecimento. Então vocês já sabem, olha gente, aqui ó, esse eixo aqui é melhor um eixo vazado, né? Nós não conseguimos dimensionar o eixo vazado, mas fica para um trabalho futuro. Olha, essa adaptação, essa cadeira, ela é muito boa, mas para um trabalho futuro, talvez prover um sistema de fixação diferenciado, né? Olha, o movimento que faz, ele é bastante interessante para a criança, mas talvez um outro movimento mais longo seja melhor. Então tudo isso vocês têm que sugerir, já que vocês têm esse conhecimento inicial, para que as próximas equipes possam dar um andamento mais amplo, mais eficaz, e não ter que patinar, né, recomeçar nas mesmas dúvidas que vocês tiveram. Isso vai ajudar muito na avaliação do trabalho de vocês, tá? Vocês saberem orientar futuras equipes. E na sua vida real isso também vai acontecer. Você deixar bons trabalhos para que quem dê andamento já saia de uma plataforma mais elevada. Você saiu daqui, chegou até aqui. O cara bem estudadinho, ele vai sair do mesmo nível que você está e vai à frente. Então, aprenda a deixar um trabalho escrito adequado para que outros deem continuidade. Tá ok? Então, bom trabalho para vocês. Aguardamos os trabalhos no tempo previsto e até o próximo encontro.